Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje é dia de falar sobre o melhor e o pior do Festival de Toronto 2022, que acaba de se encerrar com a vitória de The Fabelmans, filme de Steven Spielberg. Movies are dreams that you never forget. The Fabelmans já era um dos filmes mais aguardados desse ano, primeiro por ser um filme do Steven Spielberg e ainda sobre a história de vida dele. O diretor narra a infância com a família, a relação dele com o judaísmo e especialmente com o cinema. Como ele descobriu a magia do cinema e como ele foi aperfeiçoando o conhecimento dele da sétima arte através de muito trabalho. Ele é muito leve também, tem muitos momentos descontraídos. E ele tem um olhar que é carinhoso aos familiares dele, mas que também não tenta passar pano em coisas muito graves que aconteceram na família dele, envolvendo, por exemplo, a saúde mental da própria mãe. O segundo e o terceiro lugares entre os preferidos do público em Toronto foram Women Talking e Glass Onion, o mistério Knives Out. São dois filmes populares, mas por motivos completamente diferentes. Isso é interessante para a gente pensar como a ideia de cinema popular pode ser distinta. Porque Women Talking é um filme de aparência teatral, baseada num livro muito verborrágico, que tem grandes atrizes, Frances McDormand, Rooney Mara, Jessie Buckley, tem um colegiado de mulheres de uma pequena colônia de séculos atrás, decidindo se elas perdoam os homens que as estupraram e voltam a viver como antigamente, ou se elas juntam todas as mulheres da colônia e fogem e saem e vão se restabelecer em outro lugar. Que as mulheres falando sobre tudo que elas sofrem, obviamente sofriam naquela época, mas que ecoa o que acontece nas sociedades de hoje, e de maneira tão bem intencionada que é quase didático. Elas falam, nós mulheres sofremos, os homens têm privilégios, o que é verdade, é importante dizer. Mas é de uma maneira que é quase clara demais. Todo mundo tem muita consciência da opressão que vivem socialmente. This is not a game. Will you explain it to us then, detective? Já o Glass Onion, ou como a gente costuma chamar Entre Facas e Segredos 2, é a continuação do suspense de espionagem, de detetives, liderado pelo Daniel Craig. E a Netflix teve a sua mão ali no segundo filme, porque transformou tudo em algo muito maior, mais engraçado, tem muito humor, um humor bastante juvenil. E o segundo se torna basicamente um filme de turismo, um filme de viagem, porque são personagens que se deslocam para uma ilha para um fim de semana, onde, obviamente, vai acontecer um crime. Então, assim, a gente tem a investigação de espionagem, mas também tem humor para conquistar o público adolescente. Essa ideia de cenários paradisíacos, homens bonitos de sunga, mulheres lindas de biquíni, etc., para conseguir pegar um público ainda mais amplo. Tem atuações bacanas, mas são mais paródias de personagens do que personagens em si, e que sim, é feito para você ter uma ótima sessão, divertir, rir e não levar muita coisa com você depois da sessão, pro bem ou pro mal. Misty, what do you do? A man killer. And Vicky? Cosmetician. Sonia? Hairdresser. Window display. Para além desses filmes premiados, vitoriosos, tiveram também ótimas obras que não foram recompensadas, mas enfim, é um festival com uma centena de filmes, né? Tem, por exemplo, um destaque que se chama Casa Susana, focado numa casa, um centro de acolhimento que existia nos anos 50 e 60 para travestis e transexuais nos Estados Unidos. Então, é uma maneira de interpretar como a transexualidade, ou travestimento, o drag, existiam naquela época, naquela sociedade ainda muito mais conservadora, pré-movimento hippie, e como essas pessoas se encontram hoje em dia. É um dos raríssimos documentários que vai investigar a velhice trans de uma maneira muito humana, muito bem feita. Eu fico torcendo para chegar em Mostra de São Paulo, Festival do Rio, nas plataformas, ou no circuito comercial, para todo mundo poder assistir, porque é um filme lindíssimo. Talvez eu tenha uma proposta para vocês. Eu destaco também a produção brasileira, que fez muito bonito lá. A gente teve 3 filmes exibidos, 2 deles pela primeira vez. Então, um deles foi o Carvão, dirigido pela Carolina Marcovitch, que é uma história muito corajosa, vamos dizer assim, sobre uma família muito pobre que aceita abrigar dentro da casa deles um chefe do tráfico. E o que vai ter que ser feito dentro ali daquela casa, abrindo mão de valores para poder abrigar esse homem, que pertence a outro meio social, outra realidade. E a diretora injeta algumas doses de humor absurdo, muito próximas do terror, quase. O filme foi aplaudidíssimo aqui, foi muito bem recebido, as sessões estavam todas lotadas, inclusive a sessão de imprensa. Eu tive muito prazer de ver uma sala cheia de jornalistas do mundo inteiro prestes a prestigiar o Carvão. A gente teve o documentário Milcha, A Voz da Bossa Nova,
que conta a história da cantora Miúcha. É um tanto convencional na maneira dele. É curioso que a dupla de diretores se interessa muito mais à vida pessoal da Miúcha, aos amores, às viagens, aos passeios, do que a música dela. Então, nesse sentido, ele até deixa uma vontade, enfim, de algo a mais, de conhecer mais sobre o contexto político, econômico, social da época. Mas também foi uma sessão muito aplaudida. E também teve a exibição do Mato Seco em Chamas, do Adley Queiroz, que também já tinha sido mostrado em Berlim. Aqui teve uma segunda exibição no Festival de Toronto, ou seja, uma carreira muito forte para o filme ousado. Ele vai mostrar de novo as nossas brigas por poder, por terra e por controle, por um ponto de vista feminino. Oh my God. There's insulin in her system. Do lado das decepções, é claro que a gente teve alguns filmes dos quais a gente esperava muito mais e quando a gente foi assistir o resultado não era tudo isso que a gente queria. Alguns deles são filmes de plataformas, né, porque Netflix, Amazon e Apple TV Plus tinham vários filmes em Toronto. Por exemplo, The Good Nurse era um filme muito aguardado até para as premiações, que narra a história real de um enfermeiro acusado de matar até 400 pessoas, interpretado no filme pelo Eddie Redmayne, e uma enfermeira, interpretada pela Jessica Chastain, que trabalhava com esse rapaz e que ajuda os policiais a investigarem o caso e a punir, ou pelo menos a prender este homem. O filme não sabe muito bem trabalhar tensão, nem trabalhar espaços, o que é uma pena, que embora ele tenha ali imagens bonitas, é certamente uma produção com dinheiro e com cuidado, mas ele é um filme que não se esforça muito para entender a psicologia dos personagens. Outro filme que não ficou à altura das expectativas foi o Causeway, estrelado pela Jennifer Lawrence e produzido por ela também, que é um filme da Apple TV Plus. A história de uma militar voltando do Afeganistão depois de um acidente que causou danos cerebrais muito graves nela. E nisso ela vai ter uma amizade muito próxima com outro homem traumatizado, e essas duas pessoas fraturadas, digamos, se encontram. É muito bom que o filme descarte a possibilidade de um romance, não é uma aproximação amorosa, a personagem da Jennifer Lawrence é lésbica, isso é importante para a trama, mas ao mesmo tempo a diretora quer tanto que o filme não seja sentimentalista, que ela tira quase todo o sentimento, deixa uma obra que é fria até demais. So if I run the film at 24 frames per second, it creates an illusion of motion, an illusion of life. Mas talvez a grande decepção tenha vindo do filme mais lotado de todo o festival esse ano, o filme que despertou a maior fila da história do Festival de Toronto, que foi Empire of Light, nova produção do Sam Mendes. Nessa história, a Olivia Colman interpreta uma mulher solitária com problemas de saúde mental também, ela já foi internada em instituições psiquiátricas, ela toma muitos medicamentos, que vai também travar uma amizade com um homem que sofre preconceito racial, que é o Michael Ward, e por quem vai surgir ali um afeto muito próximo do carinho e do romance. Como a gente pode perceber, o festival estava assim cheio de histórias de amor entre excluídos, marginais que se unem, e histórias de amor ao cinema. O filme é bastante simples, o roteiro não é muito bom, a gente sabe que Sam Mendes é capaz de enquadrar, de trabalhar com luz, mas em termos de história ele acaba trazendo uma visão que é bem simplista, até questionável. É muito difícil você comparar um problema social, enfim, o racismo estrutural com uma condição psíquica, e principalmente não é o amor romântico que vai curar esses dois problemas. Eu fico por aqui. Acessem o meiamargo.com para descobrir a crítica mais detalhada de cada um desses filmes e de outros que eu também não citei. E também fique de olho nas redes sociais, Meia Amargo Cine, em Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Deixe também seu comentário, dê seu like, sua curtida e, em especial, siga o canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, porque isso é muito importante para esse trabalho continuar crescendo. Até a próxima. Tchau, tchau.